tarde, eu sou a professora Patrícia e a aula de hoje será sobre o surgimento da sociologia. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a contextualização histórica do surgimento dessa ciência, da sociologia, e os aspectos da filosofia positivista, que sistematizou, então, o pensamento sociológico. Então, a sociologia, ela é uma ciência considerada nova que surgiu ao final do século XIX em decorrência das transformações que o período passava. Quais seriam essas transformações, então? Então, primeiro nós temos o iluminismo, a ascensão do sistema capitalista, a Revolução Industrial e Francesa. Então, todas essas questões que estavam ocorrendo no período, essas transformações, ela vai trazer grandes mudanças no estilo de vida das pessoas. Então, para compreendermos o que foi o movimento iluminista, então nós precisamos voltar um pouquinho lá no finalzinho do século XV, para a gente pensar o que foi a Idade Média. Pensar assim que o ser humano, ele pautava-se, ele estava centralizado tudo em torno de Deus. Então, se houve lá, por exemplo, a peste negra, foi porque Deus quis. Então, o que regia o ser humano no período era Deus, E o iluminismo vem com a ideia de iluminar desse período trevas, que era considerada a Idade Média pelos filósofos. Não é Deus que rege o ser humano, mas sim a ciência. Os filósofos do período vão trazer que não foi porque Deus quis que as pessoas morreram, que houve a peste negra, mas sim por causa da falta de higiene. Dessa forma, então, não é mais Deus no centro do universo, mas sim o homem como centro, É o homem que vai buscar a ciência para dar respostas às questões da sociedade. Nós temos também aí a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a questão das classes sociais, da classe operária, da classe proletariada, que não estava mais contente com a situação que vivia, se sentindo explorados. Nós vamos ter também a ascensão do sistema capitalista, Então eles viam como o sistema capitalista algo que estava crescendo, que estava cada vez trazendo melhoria para a vida das pessoas, mas até então eles não viam que essas pessoas estavam sofrendo, Vamos pensar na classe proletariada, nesses camponeses que agora então saíram do campo e foram formar os centros urbanos, as cidades. Então vai ter uma nova sociedade aí surgindo. Pense nessa mulher, nessa camponesa que estava lá dentro de uma cozinha ou fazendo seus afazeres, que agora está inserido em um novo contexto, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Essa criança está agora trabalhando junto. Nós vamos ter a questão da prostituição, desses conflitos que vai haver, o suicídio, a miséria, a pobreza dessas pessoas. E tudo isso gera o que os filósofos pensam na época, uma sociedade doente, uma sociedade em desordem, que precisa ser pensada. Por isso a necessidade de uma ciência para harmonizar a sociedade doente. Os filósofos, cientistas da época, eles debruçavam-se nas teorias de Charles Darwin, a ideia da seleção natural, da adaptação ao ambiente, os chamados naturalistas, porque eram esses cientistas do período que falavam sobre essas questões. Então, eles observavam a sociedade, fazendo essas comparações pela ciência que eles tinham conhecimento. Os melhores. Então, por isso, a Europa, ela se sentiu o berço do universo, ela sentia a sociedade que serviria de exemplo para as outras sociedades e, por isso, justificava, então, a colonização de outros povos. O natural do mais evoluído é chamado de darwinismo social. Então, além de justificar o colonialismo na Europa, no resto do mundo, refletia também o grande otimismo, que o progresso material da industrialização era percebido pelos europeus. Entretanto, nós devemos pensar que as classes trabalhadoras, os empobrecidos, os explorados, os camponeses e operários, eles se organizavam, exigindo mudanças políticas e econômicas, porque eles não estavam contentes com a situação que estavam vivendo. Apesar desse otimismo em relação ao caráter apto e evoluído que a sociedade europeia sentia, o desenvolvimento industrial gerava a todo momento conflitos sociais. E foi a partir dessas questões
estavam correndo na época a necessidade então de uma ciência para dar conta de responder. De acordo com o filósofo Augusto Comte, havia na sociedade dois movimentos que transformariam a sociedade. O primeiro era sobre a lei universal da evolução das sociedades, a mais evoluída, a mais apta, a melhor, né, que a Europa se sentia como exemplo, né, ela dando exemplo para as outras sociedades. E outro movimento que regia a sociedade seria que deveria ser ajustado todos os indivíduos às condições estabelecidas, garantindo então o bem comum da maioria da população. Então todos deveriam ser enquadrados, ajustados segundo como era a maioria da população. Então, para esse autor, para Augusto Comte, né, ele percebia a sociedade acontecendo dois movimentos. Então, o primeiro movimento seria a evolução de uma sociedade mais avançada, mais evoluída, servindo como exemplo para as outras sociedades, como era o caso da Europa, que se sentia como berço, dando esse exemplo para as outras populações. Outro movimento seria ajustar todos os indivíduos da sociedade às condições estabelecidas, garantindo o bem comum da maioria da população, ou seja, essa análise, né, Augusto Comte criou o termo chamado sociologia. Então, foi ele que sistematizou o pensamento sociológico. Né? Ele estabeleceu os conceitos, instituiu um espaço próprio à ciência da sociedade, fundamentando como sociedade positivista. O que significa essa filosofia positivista? Né? É do termo que já vem do termo positivo, né, que tem origem, que significa certo, seguro, correto, exato. Então vejam que ele percebeu a sociedade, o ser humano, como algo exato, uma ciência encarada no exato, e que tudo que saísse fora dessa análise deveria ser contido pela ordem. Então o que ele sintetizou nisso aí? Ordem para chegar ao progresso. Então, para concluir essa análise, né, desse pensamento positivista, então nós vamos ter ordem. Então, ele pensou toda essa sociedade, comparou com o darwinismo social dos mais aptos melhores, observou que a Europa então estava vivendo o período, estava com uma sociedade doente, né? E estava o caos e precisava, né, trazer harmonia para essa sociedade. Como? Através da ordem para se chegar ao progresso. Isso glorificou o pensamento do período e então tudo que colocasse em risco essa ordem, né, para chegar a esse progresso deveria ser contido pela força. Então a gente tem que pensar, gente, que a ideia da filosofia positivista ela está muito presente ainda na nossa sociedade atual, se for ver. Então, quando a gente, né, analisa às vezes um discurso de um político, né, de uma corrente ali, vocês podem perceber às vezes embutido aí esse pensamento positivista. Por exemplo, né, até de uma reivindicação, de uma greve, né, quando coloca policiais, não, vocês não vão fazer isso. Por que está colocando a ideia de ordem para se chegar no progresso, né, que tem que ser a vontade da maioria das pessoas, né? Se não tiver a vontade da maioria das pessoas, né, vamos conter através da força. Para concluir, podemos elencar que a sociologia ela é uma ciência muito importante, né, para a sociedade, porque ela nos faz pensar, né, nas estruturas, no que rege a sociedade. Por exemplo, a filosofia positivista, né, a gente compreender o que é essa filosofia positivista e como ela está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso sistema político, nas próprias atitudes das pessoas. Então, às vezes a gente pensa que algo que lá do século XIX. Não, né? Pensar que essa filosofia ela está presente no nosso dia a dia, né? Para a gente ter essa compreensão da sociedade.